Hoje nós vamos falar sobre Jesus. Ê, glória a Deus! E hoje nós vamos falar, Pastor Salo, boa noite. E hoje nós vamos tentar juntos aprender mais sobre Jesus. Quem é Jesus, o que Ele faz, como que Ele faz. Para a gente ser, então, mais parecidos com Ele. Amém? Você sabe o que é o chamado comum, aquele chamado que todo mundo tem? Mateus 28, 19 e 20, Arthur. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é o que a gente chama de chamado geral, ou chamado comum. Algo que é igual para todos nós. Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Guarde todas essas coisas. Não só o que a gente gosta, não só o que é fácil para a gente. Santidade. E às vezes parece que nós cristãos temos caminhado como se santidade fosse opcional. Como se santidade fosse algo para o crente plus. Mas o crente aqui normal, está tudo bem, mas não é assim. Santidade é necessária. Sem santidade ninguém verá a Deus. E a ordem é fazer discípulos. Discípulo é diferente de crente. Porque crente é quem crê. Crente é quem acredita em Deus. Tiago 2,19 vai falar que crês tu que há um só Deus? Que bom, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Gente, ser crente, acreditar que Deus existe, não leva ninguém para o céu. Ah, eu acredito em Deus. O demônio também. Eles estavam juntos no começo. Ele era anjo de luz, Lúcifer. Discípulo, entretanto, é quem segue, quem imita, quem copia. É diferente. A palavra de Deus fala que a gente tem que dar frutos permanentes. E fruto permanente é que dura para sempre, para a eternidade. E quando a palavra de Deus fala, deem frutos e frutos que permanecem, João 15,16, por favor. Deus está falando assim, não é só sobre fazer coisas boas que vão ficar nessa terra. Não é sobre você ser legal aqui. É sobre você dar frutos permanentes para a eternidade. Almas para Cristo. Isso é fruto para a eternidade. Ganhar almas para Cristo. Fazer discípulos. Imitar Cristo. Ser como Cristo. Lucas 9:23, ele fala, você quer me seguir? Você quer vir atrás de mim? Você quer me copiar? O que você tem que fazer? Pegar a tua cruz, negar você mesmo, pegar a tua cruz e me seguir. A nossa caminhada cristã é assim. É todos os dias pegar a nossa cruz. Aquela vontade que a gente tem de fazer coisas que a gente sabe que não agradam a Deus. Colocar na cruz. E não é sobre fazer o que os nossos amigos esperam que a gente faça, ou o que o mundo sugere que a gente faça, mas o que Jesus manda a gente fazer. E Ele manda a gente ser santo. Santo significa separado. Não igual ao mundo.
Mas às vezes a gente se comporta tanto igual ao mundo que quando a gente está fora da igreja, ninguém nem vê nada de diferente na gente. A gente é só mais um. Mas isso está mudando. Isso está mudando porque Jesus está bradando do céu e Ele está chamando a igreja. E Ele está chamando a igreja para a santidade. Porque é necessário, porque os tempos são maus. Cada dia é um dia a menos para a volta de Cristo. Cada dia é mais urgente que a gente seja luz do mundo e sal da terra. E como que Jesus agia? Qual que era o comportamento de Cristo? O que eu tenho que imitar em Cristo? O que Ele fazia que eu tenho que fazer? Como que Ele agia que eu tenho que copiar? Como que Ele se comportava? E na hora que eu vejo Mateus 11, 29... Mateus 11, 29, a gente tem falado muito sobre isso, porque é o único lugar da Bíblia que você vê o coração de Cristo. Quem Ele é. No Antigo Testamento a gente vê, Jesus, o Messias, o Rei dos Reis. A promessa de Deus para salvar o mundo. E no Novo Testamento a gente vê os milagres. Tudo que Jesus operou, tudo que Ele fez, os discípulos. Mas é somente aqui, em Mateus 11, 29, que a gente vê o coração de Cristo, a personalidade de Jesus. E Ele não era arrogante, Ele não era orgulhoso, Ele não ficava ameaçando ninguém. Cadê a Nicole com os amigos dela? You're going to hell. Nas faculdades aqui, parece que tem muito isso. Eu estou lendo um livro agora, e ela é da minha idade, ela tem 41, e ela fala que quando ela foi para o college, tinha essa turma. Eu lembrei de você na hora. Jesus não era assim. Você não vê na Bíblia Ele se comportando desse jeito. Mas em Mateus 11, 29 fala: eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. O que Ele está falando? Aprenda comigo. Seja como eu. Manso e humilde. Agora, para algumas pessoas é mais fácil ser manso e humilde. Para outras é um pouco mais difícil, eu sei. Mas quando você vê que Jesus era manso e humilde, não é tipo assim, de vez em quando dava. Não, Ele era. E a gente vai ver várias situações hoje desse coração manso e humilde. Como que Jesus se comporta, como eu tenho que comportar para ser discípulo de Cristo. E então, fazer discípulos, em outras palavras, ganhar almas, que é o nosso tema da campanha, que começou essa quarta-feira. É importante a gente saber que Jesus não é uma filosofia. Sabe uma filosofia, uma ideia, uma opinião. Não. Jesus não é uma sugestão. Sabe quando você lê um bom livro, você fala, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, a Bíblia não é assim. Eu tenho um teólogo que fala assim, li a Bíblia e encontrei vários erros, todos eles em mim. É isso. Jesus não é uma sugestão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. Não tem outro jeito. Ou a gente é igual a Ele, ou a gente é igual a Ele. Ou a gente não pertence a Ele, e Ele não pertence a nós. Não estou conseguindo abrir isso, não. Obrigada. E aqui vamos ver como que Ele se comporta. Como que Jesus ganhava almas? Quem aqui quer ganhar gente para Cristo? E como que Jesus fazia? Duda, como que Jesus ganhava almas? Como que eu vou ganhar almas? Como que eu vou ser um discípulo de Cristo para as pessoas virem Cristo em mim? Como? Abra sua Bíblia em João 4. A mulher no poço. Abra sua Bíblia. Gente, Bíblia de papel, hein? Lembra de trazer.
João 4. A mulher no poço. Em João 4:4, Jesus e a samaritana. De 4:1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, no 3, deixou a Judeia e foi outra vez para Galileia. Olha o verso 4, que lindo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era necessário. Aqui, Jesus deixa a multidão para encontrar uma mulher pecadora. Ele deixa a multidão para encontrar uma mulher pecadora. Lá no verso 4:27, se você pular, você vai ver que Jesus manda os discípulos para a cidade para buscar comida e ele fica lá no poço. E ele está conversando com essa samaritana, mas os samaritanos eram um povo que os judeus não gostavam. E quando os discípulos voltam, eles olham para Jesus conversando com a samaritana. Olha lá o que fala no verso 27. Nisto vieram os seus discípulos e admiraram-se de que ele estivesse falando com uma mulher samaritana. E Jesus continua conversando com ela. Quantas vezes a gente age igual esses discípulos e a gente acha que a gente sabe quem merece a graça, quem merece a misericórdia, quem merece o perdão, a gente age igual Jonas. Nínive! Não, eles não merecem. Não vou em Nínive. Quantas vezes a gente não age assim? A gente vê as pessoas à nossa volta, nos lugares que a gente vai, e a gente acha que a gente sabe quem merece, quem não merece, quem é digno, quem não é digno. Mas Jesus nunca se moveu pela opinião de pessoas, mas pela ordem do céu. Ele nunca se preocupou com o que as pessoas estavam falando quando era contrário do que Deus estava apontando. Ele continua conversando com aquela mulher pecadora samaritana. Ele encontra com ela aonde ela está. E se você não conhece a história, você vai ver que ela está lá no poço e o Senhor começa a conversar com ela e ela fala assim, ele fala assim com ela, me dá água. Me dá água. Ele não chega acusando, humilhando, gritando. Me dá água. Ele vê aquela mulher. Ele está presente com aquela mulher. Você quer ganhar almas para Jesus? Quando você estiver conversando com alguém, guarda o seu celular. Olha no olho da pessoa. Conversa com ela. Se relaciona com ela. Puxa assunto com ela. Não vai falando direto, você vai para o inferno. Conversa, me dá água. Jesus começa a conversar com aquela mulher. Ele tem um encontro pessoal. As pessoas, a gente vai ganhar as pessoas para Jesus quando a gente encontra elas e elas vê Cristo em nós. E aquela mulher no verso 4:15, lê o 15. Disse-lhe a mulher, olha, vamos ler o 13 primeiro. Jesus lhe respondeu, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, a água do poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não tenha que vir aqui tirar. Aquela mulher, ela estava naquele poço meio-dia. Nenhuma mulher ia pegar água meio-dia, mas ela ia no poço meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Porque ela era uma mulher que estava morando com um homem que não era o marido dela e ela já tinha estado com muitos homens. E ela era uma vergonha e ela tinha vergonha da situação dela. Então ela ia ali no poço aquele horário para não encontrar com ninguém, para ninguém ter que falar com ela, para ninguém ter que confrontar ela, para ninguém ridicularizar ela e ninguém humilhar. Você já pensou viver assim?
uma vida que toda hora alguém te humilha, toda hora alguém te rejeita. É a vida que essa mulher levava. E quando ela chega naquele posto, Jesus está ali, ele começa a falar com ela. Mas você vê no verso 4:15, me dá dessa água, para eu não ter que vir mais aqui. Ela só queria ficar livre do problema. Sabe o que é isso? Enquanto ninguém vê o meu pecado, está tudo bem. Me dá dessa água aí, porque eu vou ficar dentro da minha casa, vou continuar no meu pecado, vou continuar no meu problema, mas ninguém vai saber. E isso é muito perigoso. É muito perigoso porque se a gente vive assim, a gente entra num estado de que eu me sinto culpado quando eu faço alguma coisa de errado e alguém descobre. Aí eu vou e peço perdão. Desculpa. Mas na verdade eu não estou arrependido. Eu só pedi desculpa porque as pessoas ficaram sabendo. É o que essa mulher estava vivendo. Me dá dessa água, para eu não ter que vir aqui mais. Eu quero essa água, mas eu quero ficar aqui no meu pecado. Eu não quero sair dele. Se todo mundo fica sabendo, eu vou e peço desculpa. Isso é culpa. Isso não é arrependimento. Isso é o quê? Gerenciamento de imagem. Eu só quero parecer que está tudo bem. Eu só quero parecer bom. Mas na verdade eu não estou arrependido. Na verdade eu só quero que vocês achem que está tudo bem. Então me desculpa porque você ficou sabendo, mas eu vou e faço a mesma coisa. É essa mulher aqui. Ela ia pegar a água e voltar para a casa dela. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer libertar aquela mulher, quer sarar as feridas, quer curar aquela mulher, quer que ela seja livre para ir e vir para onde ela quiser, que ela não viva prisioneira do pecado. E aí ele oferece a verdade para ela. Jesus confronta o pecado dela. Olha no 16:17. Vai e chama o teu marido e vem cá. Aí no 17. Eu não tenho marido. E Jesus fala, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isso você falou com verdade. Jesus não quer impressionar aquela mulher com dons, talentos, visões. Jesus não quer impressionar ela. Sabe como é que a gente ganha alma para Cristo? Com a verdade. Com a verdade. Com Cristo. Com Jesus. Jesus não fica ali mostrando para ela nenhuma grande coisa, mas a verdade que é Ele. E ela enxerga e ela vê isso. Isso é ganhar almas. É amar, é ver, é encontrar e falar a verdade e confrontar em amor. Você vê que Jesus não tenta impressionar ela. Quando a gente tenta impressionar pessoas, a gente está querendo construir uma imagem para a gente. Mas quando a gente discipula, a gente está construindo caráter nela. Só que ninguém quer discipular mais, sabe por quê? Quando você discipula, você não é sempre legal. Só que discipular não é ser legal, é ser fiel a Cristo. Eu estava conversando com um jovem essa semana, depois se ele quiser falar, né, quem é, ou ela quiser falar quem ela é. E eu perguntei assim, você já ficou brava comigo? Ou bravo comigo? Você não se entrega, hein? Aí a pessoa respondeu, já. Mas valeu a pena? Valeu. Entende? Discipular é isso. É você falar, olha, o caminho não é esse. Volta. Olha, isso aí eu entendo, mas está errado. Jesus não quer que a gente admire Ele.
Entende? Se Jesus quisesse que aquela mulher admirasse ele teria feito um grande sinal lá. Mas esse não era o ponto. Jesus não quer ser admirado. Tanto que na Bíblia, quando ele encontra aquele jovem rico, ele fala assim, põe para mim Lucas 18, 19 e 22. Lucas 18, 19 e 22, ele fala assim, só há um bom, e é Deus. Deus é bom. Jesus não quer que você fique, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e agindo como se não conhecesse Ele. Jesus quer que você siga Ele para você ir para o céu. Ele não quer que você fique admirando as coisas que Ele faz. Não adianta a gente ter linguagem de crente, roupa de crente, e não agir como crente. Aí a gente não é discípulo. Eu acho, em Mateus, o Mateus 23, Jesus fala, né? Sepulcro caiado. Por fora, lindo, maravilhoso, bem vestido. Mas por dentro, morto. Jesus confronta o pecado, sem humilhar, sem gritar, sem ameaçar. E é assim que ele age. Um encontro pessoal, individual. Ele vê aquela mulher, ele conversa com ela, ele escuta ela, ele confronta o pecado e mostra o caminho. E em João 4, 21, 26, ela reconhece, mulher, crê que a hora vem e que neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Porém vem a hora, e a hora é agora, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E aí no versículo 26, eu sou o Messias, o que fala contigo. E ela vai, deixa o cântaro e vai pregar Jesus, a primeira missionária da Bíblia. Quer dizer, ele encontrou com ela, ele viu ela, teve um encontro pessoal com ela. Ele confrontou o pecado, teve arrependimento e mudança de comportamento. Aquela mulher agora não queria mais não sair de casa. Agora ela queria ir para todo lugar falar de Cristo. É assim que Jesus ganhava almas. É assim que a gente vai ganhar almas. E a gente precisa entender que o perdão, quando a gente pede perdão a Cristo, quando a gente se arrepende, é só o começo, não é o final. Não é pedir perdão e voltar a fazer o que estava fazendo. O perdão é o ponto de partida. Não é o fim. Arrependimento sem mudança de comportamento não é arrependimento, é culpa. É a diferença de Pedro e Judas. Os dois erraram na mesma época, no mesmo tempo, na mesma situação. Judas sentiu culpa. Pedro se arrependeu. O arrependimento faz você virar, faz você mudar, faz você se corrigir, faz você melhorar. A culpa não. A culpa vai fazer você ficar preocupada com o que as pessoas estão achando. Isso é culpa. Em João 8, a mulher adúltera, abra sua Bíblia em João 8. Você lembra dessa mulher que ia ser apedrejada? Então, na mulher samaritana, a gente viu que Jesus encontra com ela um encontro pessoal, individual. Ele conversa com ela, ele vê ela, ele confronta ela em amor. Ela se arrepende, tem transformação e salvação. E outros são trazidos a Cristo. Essa mulher de João 8, a mulher apanhada em adultério, a palavra de Deus vai falar que Jesus estava ensinando e aí uns religiosos que pegaram uma mulher no ato do adultério, trouxeram ela para Jesus. Mais uma vez, em 8:10, um encontro pessoal com Cristo. E ele confronta o pecado dela. E fala para ela, vá e não peques mais. Está lá no 8:11. Vamos ler o 10 primeiro.
Endireitando-se Jesus e vendo que ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Porque os religiosos trouxeram aquela mulher para ela morrer apedrejada. A gente já pregou por isso. Mas é tão interessante que trouxeram só a mulher, o homem não. Mas na lei falava que a mulher e o homem pego em adultério tinham que ser apedrejados. Mas por algum motivo acharam que só a mulher merecia ser apedrejada. Mas dessa passagem, o que eu acho mais lindo do comportamento manso e humilde de Jesus é que ele não se agrada com a humilhação de ninguém. Se você ler lá no João 8, isso diziam eles, no verso 6, João 8, 6. Isso diziam eles, tentando para que tivessem que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem a perguntar-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, os acusados pela consciência saíram um a um. Jesus não se alegra com a humilhação de ninguém. Ele nunca se alegrou e nunca vai se alegrar. Se você sofre humilhação, saiba que Jesus não está feliz vendo. E Ele compadece com você dessa dor. E se você humilha alguém, se você sente necessidade de humilhar alguém, saiba que isso não vem do coração de Cristo. Se você tem necessidade de ver alguém rejeitado, humilhado, jogado, isso não vem do coração de Cristo. Jesus não se alegra com a humilhação de ninguém. Nem com a sua, nem com a minha, nem dos inimigos dele. Ele abaixa. Quem tiver que sair, sai. Eu vou me abaixar para vocês saírem, porque eu não me agrado com a humilhação de ninguém. É assim que Jesus caminhou na terra, manso e humilde. E por último, em Lucas 19, 1:10, a gente vê a história de Zaqueu, o chefe dos publicanos. Quem já ouviu falar de Zaqueu? Vocês são muito novos, mas tinha uma música no Brasil que tocou assim, meu Deus, só não tocou mais que Morango do Nordeste. Pensa uma música que tocou. Você conhece, até a Nicole conhece. Bom, gente, a Nicole é nova-iorquina, então se ela conhece, tocou aqui também. Como Zaqueu. Eu não vou cantar. Não. Vocês estão achando que é hoje que eu vou ser humilhada, né? Vocês estão achando, né? Não, Jesus não se alegra com a humilhação de ninguém, guys. Acabei de falar. Não, deixa para Maria, para Pietra. Não. Mas vocês sabem a musiquinha, tá todo mundo aí agora, né? Enquanto eu vou achando, vocês podem cantar. Vocês conhecem essa aí? Não vou cantar, Giovana. Lucas 19. Eu queria a oportunidade. No ano novo, eu estava assistindo na minha casa. Na hora que eu vi o Rogério aqui, ó. Quem estava aqui no ano novo? O Rogério é o baterista. Ele estava aqui assim, ó, cantando. Eu falei, era a minha chance. E eu perdi. Estava ele, estava o Vaso, Damião, e eu lá em casa. Perdi a chance de cantar. Lucas 19, 1:10. Zaqueu. Ô, gente, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é maravilhoso. Olha aqui, 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era um dos principais dos publicanos e era rico. Rico? Gente, é pecado ser rico? Não. Não é pecado ser rico. Só que a palavra de Deus fala que é mais fácil passar um camelo no bumbum de uma agulha, no furo da agulha, do que um rico herdar o reino do céu.
mas não é impossível, porque nada é impossível para Deus. Zaqueu era rico. E quando ele encontra com Zaqueu, Zaqueu era pequenininho, vocês já sabem, ele subiu. Gente, era bom a gente saber pela Bíblia, mas quem não sabe pela Bíblia, conhece pela música. Zaqueu era pequenininho, ele sobe na árvore. E quando? Porque ele queria ver Jesus de todo jeito, ele queria ver Jesus. Gente, a gente precisa estar igual Zaqueu. Eu quero ver Jesus, Jesus, eu quero te ver, eu quero encontrar com o Senhor, eu estou aqui, Senhor. Pequenininho mesmo, porque a gente é pequenininho mesmo. E aí, no 19:7, olha lá. Aliás, no 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que lindo o encontro pessoal. De novo. Gente, é assim que a gente vai ganhar alma para Cristo. É assim que a gente vai ganhar almas para Jesus. Encontrando as pessoas. Vendo as pessoas. Só que elas precisam ver Cristo em nós. E aí, olha o 7. Vendo isso, todos murmuravam. Olha o 7. All the people. Todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí, Jesus não dormiu mais na casa do Zaqueu? Ou Jesus continuou dormindo? Ele foi. Porque Jesus não compromete o chamado dele por causa do que as pessoas estão falando que não está de acordo com Deus. Ele foi dormir na casa de Zaqueu. Todos murmuravam. A gente tem que tomar muito cuidado com multidão. A gente tem que tomar muito cuidado com todo mundo tá falando, porque uma hora a gente grita, crucifica. Gente, fica pertinho de Cristo. Quando a multidão começa a se agitar, quando todo mundo começa a falar, não faça como Pedro e os outros discípulos e vá para longe de Cristo. Faça como João. Fica perto de Cristo. Não siga Cristo de longe. Siga Cristo de perto. Jesus continua. Ele sabia para que ele tinha vindo. E ele encontra Zaqueu, aonde ele está. E ele confronta o pecado de Zaqueu. E Zaqueu se arrepende. Gente, dinheiro não é fruto do Espírito. Seria muito fácil olhar para Zaqueu rico e falar: ô Zaqueu, mas Deus está te prosperando, hein? Gente, Deus prospera. Ser rico não é pecado. Mas nesse caso era. Porque ele estava roubando. E Zaqueu estava entre os perdidos. Olha lá, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olha lá no 9. Hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu estava perdido. E ele se arrepende e ele restitui 4 vezes mais tudo o que ele fez. Olha lá no verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Gente, não tem problema nenhum ser rico, mas entenda, a nossa riqueza é dele, é para o reino. A partir do momento que Deus te fez rico, Ele te deu também uma missão: patrocine o reino. Patrocine o reino. Patrocine o reino. O nosso dinheiro é dele. Patrocine o reino. Jesus ganhou almas para Jesus. Vendo as pessoas. Olhando as pessoas. Confrontando o pecado. E havia transformação. Em Josué 2, a gente vê Raabe, a prostituta. Em Mateus 1, Raabe, a tataravó de Jesus.
É isso que o encontro com Jesus faz. As circunstâncias não mudam quem Jesus é. O louvor já pode subir. As circunstâncias não mudam quem Jesus é. No poder e na dor, ele continuou sendo manso e humilde. Presta atenção nisso aqui. Quando Jesus entrou num burrinho, vocês lembram em Jerusalém, logo antes dele ir para a cruz, o que aconteceu? As pessoas pegaram folhas de palmeira e gritaram, Hosana, Hosana. Lembra disso? Hosana, glória a Deus. Gente, se a gente perde Jesus de vista, na hora que as pessoas começam a elogiar a gente, ao invés da gente preocupar com o que é eterno, com o que é do céu, a gente começa a construir um reino para nós. Olha o perigo disso. Na hora que as pessoas começam com lisonjeios, começam a elogiar demais, imagina se Jesus aqui não continua manso e humilde e firme na missão dele. Ele fala assim, o quê? Que cruz, que nada. Eu vou fazer um reino para mim aqui na terra. Esse povo me ama. Se a gente começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando na terra, te elogiando, batendo palma para você, falando que você é demais. Ao invés da gente construir o reino para Ele, que é todas as coisas, para Ele que é merecedor de toda honra, de toda glória, a gente começa a construir um reino para nós. E começa a ser tudo sobre a gente. Eu sou o melhor. Eu posso. Eu vou fazer. Eu sou a solução. Jesus deixa de ser a solução. E eu sou a solução. Vocês estão entendendo? Não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos do que é eterno. Não construa o bezerro de ouro para você. Jesus não muda o comportamento dele por causa das circunstâncias. Ele segue manso e humilde. Na hora que ele recebe honra e na hora de maior humilhação na cruz do Calvário. Gente, Jesus ele não perdoa do alto e sublime trono na cruz do Calvário, sangrando, literalmente ele fala, Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus não muda o comportamento dele. Jesus não deixou, não cancelou a ceia por causa da presença de Judas. Judas estava na ceia e Jesus não falou, não vai ter mais ceia. Não, ele segue a missão, manso e humilde. Jesus não deixa de lavar os pés de Judas, porque as circunstâncias e as pessoas não mudam quem Cristo é, Ele é. As circunstâncias e as pessoas não podem mudar quem eu sou e quem você é, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos discípulos. Discípulo se parece com o mestre. Mas quando ele encontra Judas, ele também não ignora a presença do mal. Ele olha para Judas e fala, vai e faz o que você tem que fazer. Vai, Judas, segue o teu caminho, porque eu seguirei o meu. Quando você encontrar pessoas, gente, essas pessoas sempre vão existir. Elas vêm e vão na nossa vida, na vida de todos nós. Faz parte da nossa caminhada. E Jesus fala para ele, Judas, vai, faz o que você tem que fazer, e eu vou continuar aqui, no centro da vontade de Cristo. Eu vou continuar aqui, no centro da vontade de Deus.
Qual é o centro da vontade de Deus? A cruz do Calvário. O centro da vontade de Deus é a cruz do Calvário. E a cruz do Calvário acontece diariamente. Porque não adianta nada. Não adianta nada eu vestir como um cristão, eu falar como um cristão. Não adianta nada eu conhecer toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta eu orar bonito, eu pregar bonito. Não adianta eu ter dons e talentos se o meu comportamento não é como o de Cristo. Se o meu comportamento não é um testemunho de Cristo, eu não pertenço a Cristo. A maturidade espiritual em Cristo é vista quando nós nos comportamos como Ele em todas as ocasiões. Se eu não me comporto como Cristo, eu sou crente, mas eu não sou discípulo. E vocês sabem quem é crente e não é discípulo. Se o meu comportamento não é como o de Jesus, manso e humilde, independente das circunstâncias, independente das pessoas, eu não sou discípulo, eu não vou ganhar almas. Tudo que eu vou fazer é construir um reino para mim. Se o meu comportamento não é como o de Cristo, eu não farei discípulos para Jesus. Eu farei seguidores para mim mesmo. Se o meu comportamento não é como o de Cristo, eu continuo vivendo e não Cristo vive em mim. E aí, se Cristo não vive em mim, o que as pessoas vão ver em mim quando eu conversar com elas? Não tem como ser discípulo sem se parecer com Cristo. Não tem como fazer discípulo se você não é um discípulo. O nosso comportamento tem que ser como o de Cristo. A nossa preocupação tem que estar em viver a cruz todos os dias. Para a gente poder falar com segurança, como o apóstolo Paulo falou, em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que a gente possa viver esse ano manso e humilde. Que a gente possa ser verdadeiramente discípulos de Cristo, para que outras pessoas vejam Cristo em nós.